Bem-vindos a outra edição dos vídeos de treinamento do Insoft Web Studio versão 7.1. Nesse vídeo vamos falar sobre a visão geral do produto, como licenças, compatibilidade e maneiras de acesso à aplicação. O Insoft Web Studio é um software SCADA, que significa Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados, e também um software de IHM, Interface Homem-Máquina. Esse produto pode ser utilizado para desenvolvimento de aplicações de pequeno porte e que podem ser rodados em HMs, painéis touch ou até mesmo em celulares, e também grandes aplicações para controle de grandes plantas industriais. Ele roda em qualquer sistema operacional da Microsoft, tanto 32 como 64 bits. Isso inclui o Windows CE, o Embedded XP, Vista, Windows 7 e edições servidoras, como o Windows Server 2003, 2008 e também 2008 R2. Nossa visão é que você possa rodar nosso software em qualquer dispositivo através de qualquer rede, acessando ou coletando qualquer dado. Nós suportamos uma arquitetura aberta desenvolvida do zero com segurança em mente, ou seja, você pode rodar em laptops, desktops, servidores, celulares, tablets e também dispositivos embedded que você pode encontrar em ambientes industriais, talvez em indústrias automobilísticas, máquinas de venda, setup boxes, lugares onde o sistema operacional não é aparente ao usuário, mas os desenvolvedores têm a capacidade de acessar o sistema e a interface dos dispositivos. O produto apresenta uma interface completa e compreensível. O que quero dizer é que todas as ferramentas estão inclusas no produto. Por exemplo, para o desenvolvimento de uma tela, você tem as formas, objetos ativos. Você também pode adicionar animações, adicionar alguns objetos de dados, como alarme e gráficos. Comunicação com qualquer CLP ou controlador. Worksheets que rodam em background, gerenciamento remoto para conectar a dispositivos, acessar aplicações via web celular, configurar envio de e-mails, utilizar objetos de terceiros como objetos de ActiveX e .NET Control, e tudo isso é instalado juntamente com o Windows, não é necessário nenhum outro adicional. Aqui no canto inferior esquerdo deste diagrama, explicamos a camada de abstração de hardware e plataformas para sistemas operacionais. Isso significa que você pode desenvolver uma aplicação para o Windows 7 e, após adquirir uma licença, você pode executar essa mesma aplicação em um computador com Windows XP, ou até mesmo descarregá-la em um device com Windows CE. Isso porque nos preocupamos em utilizar características que são comuns em todas essas plataformas, como por exemplo o VB-Script. Ao adicionarmos scripts ao nosso produto, escolhemos o VB-Script, porque este tipo de linguagem é suportado tanto em Windows 7 como no Windows CE. Então você não precisa se preocupar em refazer sua aplicação só porque você está utilizando-a em outro sistema operacional, tornando sua escolha flexível. Existe também uma camada de abstração para comunicação. Se você escolher um driver de comunicação hoje, você pode configurar planilhas e relacionar tags com os endereços específicos desse protocolo. E se por algum motivo você trocar de protocolo, você pode simplesmente excluir essa planilha e relacionar as tags em uma nova planilha utilizada para a comunicação com um CLP diferente. Aqui na camada de abstração para banco de dados ERP, é bem parecido com o de comunicação. Você pode configurar um banco de dados de sua escolha, mas caso precise, você pode alterá-lo futuramente. Você não fica limitado a escolher apenas um único tipo de banco de dados. E a camada de abstração para sistemas proprietários é que a Insoft disponibiliza ferramentas de desenvolvimento, toolkits, para interação com o nosso Tag Database e também drivers,
no caso, por exemplo, de você precisar desenvolver um driver para comunicação com o sistema proprietário. Poder da escolha, plataforma múltipla. É típico o Windows ser utilizado em diferentes plataformas, como por exemplo, uma IHM para mostrar o estado de uma máquina ou de um processo, em um servidor, em uma aplicação SCADA, como um sistema de supervisionamento mostrando dados do processo, OEE, indicadores de performance da máquina ou do processo, ou ser utilizado em um dispositivo remoto, como o celular. Como você pode observar aqui, nosso software sendo executado em todos esses sistemas operacionais. A propósito, essas telas são de aplicações reais de clientes. Interface com um banco de dados. Nós temos a patente para conexões com um banco de dados, que nos permite conectar até mesmo em um Windows CE ou mobile através da nossa gateway com qualquer banco de dados. Esses tipos de equipamentos geralmente não nos permitem essa conexão. Isso é uma coisa que nem todos podem fazer. Nós tornamos isso fácil e possível para você. A capacidade de criar uma conexão com qualquer banco de dados relacional SQL, incluindo o SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, OSIPI, MS Access, Excel e muitos outros. Interface ADO.NET, ADO, OLDB, ODBC são interfaces de tecnologia padrão e nós suportamos todas essas arquiteturas. Nós podemos também conectar facilmente a aplicação ao banco de dados para salvar informações como alarmes, eventos, históricos dos dados de processo e indicadores OEE. Mas você não está limitado a essas opções. Você pode criar a conexão com o banco de dados e escolher então a interface de sua escolha. Contamos também com opções de redundância ativa e armazenamento e transmissão. Integração com ERP. Aqui temos alguns exemplos de interfaces desenvolvidas utilizando o Windows Web Studio, mostrando diferentes conexões com diferentes sistemas ERP. Aqui temos uma citação feita pelo ARC, Grupo de Consulta. O software HMI está sendo usado cada vez mais, utilizado como um painel digital para mostrar indicadores-chave de desempenho, KPIs, com a eficácia global do equipamento, ou seja, você pode ver diferentes tabelas, diferentes ambientes de produto, mantendo você informado sobre o processo, transformando dados em informações. Nós também podemos nos conectar com o Microsoft Dynamics, o SQL Server, SAP, MySQL. Não é limitado apenas para banco de dados. Você pode ter outros sistemas interligados também. Conectividade. Bom, preste atenção para este desenho. Bem ao centro temos o Windows Web Studio. Em volta dele temos diferentes gateways de comunicação entre diversos equipamentos de diferentes tipos e diferentes arquiteturas. É muito comum termos o Windows conectado a diferentes LPs. Temos diferentes tipos de licença que iremos ver posteriormente, que permitem a conexão com múltiplos LPs simultaneamente. Nós também podemos usar a tecnologia OPC-DA, UA e .NET para comunicar com outros equipamentos. Por exemplo, no caso de Windows não possuir um driver para um equipamento em específico. Então podemos utilizar o OPC para fazer a comunicação. Possuímos diferentes tipos de clientes. Podemos visualizar a aplicação em alguns celulares e tablets que utilizam do Windows, ou então podemos utilizar qualquer outro celular que tenha um browser, como celulares com o sistema Android, tablets, iPhone, iPads, BlackBerry. Temos também a opção de utilizar uma conexão TCP/IP para a comunicação entre aplicações desenvolvidas utilizando o Windows, obtendo a troca de dados em tempo real ou até mesmo criar uma redundância.
E não temos somente o OPC cliente, ou seja, podemos tornar o Windows um OPC Server para outros sistemas e a partir de então obter informações a partir do Windows. Novamente temos aqui a conexão com o banco de dados e, como citado anteriormente, nós podemos nos conectar com qualquer tipo de banco de dados e também temos a opção de conectar com qualquer outro dispositivo. Aqui podemos visualizar um pequeno exemplo de nossa biblioteca de objetos, que está disponível para você. Você pode usá-los da melhor maneira. Você pode editá-los, criar os seus próprios símbolos, podendo editar algumas propriedades e trabalhar com algumas opções de animação. Diferentes níveis de licença. Nos próximos vídeos, nós iremos estar falando sobre instalação e tipos de licença do produto. Mas eu queria dar uma pequena visão sobre os diferentes tipos de licença que nós possuímos. Essas são as licenças que estão disponíveis para ambientes server e desktop, e que nós tipicamente chamamos de Windows Web Studio. Nós temos então a partir da Lite Interface até a Advanced Server Plus. E nessa coluna nós temos a quantidade de tags disponíveis para cada licença e a quantidade simultânea de drivers para a mesma. Nós suportamos 150 tags com um único driver até 10 milhões de tags com 32 drivers simultâneos. Essas são cada uma das licenças que podem ser instaladas, dependendo do tipo do produto, se será Windows Web Studio, Embedded View para o Windows Embedded ou CE View para o Windows CE. E então você pode ter diferentes níveis de licença baseado na quantidade de tags. As licenças mais comumente utilizadas são Local Interface e Operator Workstation, que possuem 1500 tags ou 4000 tags. A Local Interface, como você pode ver pela cor dela e pela legenda, é a mínima licença para o desenvolvimento, contando com 1500 tags e 3 drivers simultâneos. Independente da licença que você possua, você sempre pode desenvolver a aplicação para essas outras licenças de runtime. Por exemplo, se você optou por uma licença Local Interface com 1500 tags, você pode desenvolver uma aplicação para uma licença de runtime com apenas 150 tags. Vou dar um exemplo agora do que essa opção de driver simultâneo funciona. Como aqui que temos 3. Se você utilizar uma Local Interface, você pode conectar a 3 drivers com protocolos simultâneos e diferentes entre si. Isso não significa que são 3 CLPs, e sim 3 drivers diferentes. Ou seja, você pode ter mais de um equipamento ligado a um mesmo driver. Não precisam ser do mesmo tipo. Eles podem ser serial ou Ethernet. Diferentes implementações. Temos no centro o desenvolvimento, que pode ser, por exemplo, um computador ou um notebook. Muito típico como forma de implementação local, temos uma IHM ou um computador industrial. Pode ser também um dispositivo remoto. Às vezes esse dispositivo não possui um display, como por exemplo um CLP. Já aqui em cima mostramos 3 tipos de clientes: o Web Thin Client, que utiliza o Internet Explorer. Temos as estações Security Viewer, que são mais seguras, como dito anteriormente. Gráficos e animações são suportadas em ambas as implementações. E por último o Studio Mobile Access, o SMA, que agora na versão 7.1 do Windows Web Studio, desenvolvemos 2 formatos, um chamado de tabular e o outro chamado de Mobile Access, que pode ser visualizado em iPhones, tablets e celulares Androids. Iremos falar um pouco mais sobre clientes agora. Se você tiver um Windows Web Studio em runtime em um computador com uma aplicação servidor e nele visualizar gráficos e animações, você pode implantar um acesso via Web Thin Client com o Internet Explorer. Então você poderá visualizar e interagir com as telas remotamente, com segurança.
Temos também a representação gráfica das telas e não precisa estar na mesma máquina que a aplicação server. Utiliza o Internet Explorer, então não é necessário instalar nenhum outro software. Você pode acessar sua aplicação pela web. Para acessar a aplicação do escritório, você simplesmente irá abrir o Internet Explorer, digitar o IP do computador servidor e um ActiveX será instalado na sua máquina, permitindo a você acessar sua aplicação. Esta máquina cliente não precisa de licença adicional, pois ela estará no computador server representando o número de acessos web simultâneos. Utilizando o Security Viewer, você precisará instalar o Windows Soft Thin Client. Assim como no acesso web, você pode visualizar e interagir com as telas remotamente, com o sistema de segurança. Esta opção não utiliza o Internet Explorer, mas precisa estar rodando em um sistema operacional Windows. A aplicação rodará em tela cheia. Você não verá a barra de ferramenta e janelas do browser. E na maioria das vezes é difícil saber a diferença entre o Security Viewer e a aplicação server. Elas parecem ser exatamente as mesmas. A terceira opção de Web Thin Client é chamada Studio Mobile Access. Utilizando a opção tabular, você consegue interagir com tags e alarmes em formato texto. Essa opção poderá ser utilizada em qualquer browser, em qualquer tipo de dispositivo, celulares Android, iPhones, tablets, BlackBerry e até mesmo em celulares que não são considerados smart. Uma das coisas que percebemos é que esse último tipo de cliente é uma tendência para o futuro. A nova opção de Studio Mobile Access conta com ícones para acesso, a visualização de alarmes, gráficos de tendências e widgets para visualização de valores de processo, ou tags. Ao invés de apenas textos como na antiga opção tabular, ainda presente no produto, você possui os widgets para representar valores graficamente, com animações, e pode visualizar gráficos e alarmes que estão disponíveis para todos os atuais dispositivos, como os tablets, iPhones, iPads, celulares Android, utilizando tecnologia HTML5. Proteção no investimento é uma das preocupações do nosso produto. Suportamos dispositivos desde 1997, época da primeira geração do Windows CE. Uma aplicação desenvolvida na versão 1.0 do Windows CE e passada para a versão 7.0 roda 100%. Isso já foi feito com aplicações com mais de 3.000 telas e 4.000 tags sem nenhum problema. Alguns dos principais benefícios. Bom, o Windows Soft é um produto competitivo. Nós suportamos diferentes plataformas, diagnósticos remoto, possuímos uma arquitetura aberta que permite conectar a diferentes sistemas ou banco de dados. Nós nos preocupamos para que você tenha grande produtividade com as ferramentas de solução móvel, conexão com o banco de dados para obtenção de dados do processo, a fim de otimizar seu processo, e também um completo sistema de alarme visando reduzir o tempo para correções anormais. Gestão de custo, ferramenta com o melhor custo-benefício do mercado, é uma interface simples e intuitiva, reduzindo o desenvolvimento, implementação e custos de manutenção. E a solução Thin Client fornece uma economia significativa. No passado você tinha o processo rodando em uma máquina, porém agora pode acessar a mesma aplicação de diversas estações. E agora apenas um rápido resumo das características do nosso produto. Desenvolvimento e runtime, você pode ter essas duas opções juntas, ou então separadamente, ou seja, ter apenas o desenvolvimento ou apenas o runtime. É muito comum ter um computador específico para desenvolvimento e então ter as máquinas com apenas a opção runtime. Suportamos alarmes, eventos e tendência em tempo real e você pode armazená-los em um banco de dados. Receitas, relatórios e tela com animação com diferentes tipos de objeto.
matemática completa scripts com a linguagem de VB, acesso remoto e conectividade via web, não somente para download, mas para visualização de aplicações, conexão com o banco de dados, linguagem múltipla. Nós suportamos Unicode, que adiciona algumas funções, permitindo os caracteres japoneses e chineses. Agendamento. O agendamento de scripts pode ter sua execução baseada em determinados períodos, como minutos, dias, meses. E-mail e mensagem de texto, utilizando as opções de FTP e SMTP. E você pode incluir anexos, como um documento PDF com alarmes, por exemplo. Ferramentas de depuração e muito mais que iremos ver durante os vídeos de treinamento. Como contatar a Indosoft? Nós temos diferentes escritórios pelo mundo. Para informações sobre o produto e um contato de forma geral, o e-mail é info@indosoft.com.br aqui no Brasil. Mas temos para os Estados Unidos e Alemanha também. Se você precisar de suporte, você pode enviar um e-mail para suporte@indosoft.com.br também aqui no Brasil. Você pode entrar no nosso site, que contém diversas informações e download do produto, como também acessar nosso blog, realizar o download de diferentes exemplos de aplicações, estudo de casos e vídeos também estão disponíveis. E os números estão listados para no caso de precisar de algo, ou então o site www.indosoft.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo.